Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela permanece para sempre, Senhor. Abre o nosso coração para recebermos a tua palavra. Espírito de Deus, fala a nossa vida, Senhor. Faz com que o nosso coração, sedento por ti, receba com alegria todo o conselho, toda a vontade do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. O que de fato tem valor para você nessa vida? Como você pretende viver os seus dias? E ainda, o que você pretende deixar quando chegar o seu dia de partir? São algumas perguntas legítimas que muitos de nós, se não todos, pelo menos deveríamos considerar alguma vez. E sim, a vida é passageira. Todos os dias a gente tem notícias de gente nascendo e gente também partindo. Mas a morte nos parece ser algo mais grave a ser considerada no coração. Principalmente quando se trata de alguém que a gente conhece, que a gente estima, que amamos. Nós ficamos mais reflexivos, somos levados a nos questionar sobre como tem sido a nossa vida também. Será que eu tenho vivido comprometido com as pessoas e com o que creio ser de real valor? Posso dizer que estou satisfeito com os meus dias aqui? Ou ainda, se eu partisse hoje, estaria deixando algo importante de verdade? Considerar a vida e viver comprometido com o que verdadeiramente importa não é tão fácil assim. Muitas pessoas vão entrar e sair dessa vida, talvez sem saber responder essas perguntas. Algumas podem também sair dessa vida se sentindo culpadas. Mas também tem aquelas que vão tentar descobrir, pelo caminho da sabedoria, quais são as respostas para essa pergunta. Mas que sabedoria é essa que pode responder de verdade esses questionamentos? É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Se queremos respostas de verdade para essas perguntas importantes da vida, eu quero convidar você a considerarmos juntos aquilo que a palavra do Senhor nos disse, aquilo que acabamos de ler.
do que o salmista registrou. Tudo o que verdadeiramente importa na vida. O Salmo 90 é o salmo mais antigo do livro dos Salmos. Ele é atribuído a Moisés, aquele que foi chamado e convocado pelo Senhor para ser o libertador do povo de Israel quando eles passaram por 400 anos de escravidão no Egito. Até que o Senhor, finalmente, depois de 40 anos no deserto, em que Moisés conduziu esse povo, os fez adentrar a terra que Deus havia prometido por meio da aliança a Abraão, Isaque e Jacó. O Salmo 90, uma meditação de Moisés, uma meditação sobre a eternidade de Deus e sobre a brevidade da vida humana. É uma preciosidade para o nosso coração hoje, para considerarmos tudo aquilo que, segundo Deus, verdadeiramente importa. O Salmo começa logo nos versículos 1 e 2, ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nesses dois primeiros versículos, Moisés destaca aqui algo muito valoroso. O fato de que o Senhor Deus, o Deus eterno, aquele que existe antes de todas as coisas e que criou todas as coisas, é o nosso refúgio. E dizer que Ele é o nosso refúgio significa entender que o Senhor é o nosso lar. O Senhor é a nossa habitação. E isso era muito importante para eles. Esse povo que vagou como nômade no deserto durante 40 anos não tinha uma casa fixa para si. Se você depois tomar em casa a leitura de Êxodo, você vai ver. Eles caminhavam por o tempo, armavam suas tendas, passavam um tempo que o Senhor direcionava, eles desarmavam tudo, partiam para outro lugar. Mas o Senhor Deus, o refúgio de Israel, permanecia sendo o seu lar. Ele é a morada e a habitação perfeita dos filhos de Deus. Isso quer dizer que no Senhor nós temos conforto, nós temos segurança, nós temos garantia. Ele é certeza, Ele é aquele a quem nós podemos confiar as nossas vidas. O Senhor Deus, o mesmo que Moisés, em Deuteronômio 33, 27, disse: o Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os seus braços eternos. É nesse Senhor que nós podemos repousar o coração, no Deus eterno, grandioso. Mas logo em seguida, há um forte contraste nos versículos 3 e 4. Ele diz: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Ele está lembrando, na verdade, daquilo que já tinha registrado também no livro de Gênesis. É que a realidade do pecado, a realidade dos nossos pais, Adão e Eva, primeiro homem e mulher, que nos representavam diante da aliança de Deus, a consequência do seu pecado, trouxe essa sentença. Se você abrir Gênesis 3,19, você vai encontrar depois. A sentença é: Adão, você é pó, e ao pó você retornará. Porque haviam desobedecido e se rebelado contra Deus. A realidade que está exposta diante de nós, diante daquele povo, é que existe um Deus eterno, imutável, grandioso, majestoso, o Criador do universo. Ele fez os montes, Ele deu origem à terra, ao mar, a tudo que existe. E quando nós olhamos para a grandiosidade de Deus, nós percebemos a nossa pequenez. Quão pequenos nós somos. Muitas vezes a gente é até muito prepotente. Nós achamos que sabemos as coisas, que sabemos tomar decisões, que sabemos como agir na vida. Mas a grande verdade é que nós somos muito pequenos diante do Senhor. Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós não conhecemos os seus desígnios. E muitas vezes tentamos até questionar a Deus. Por que as coisas acontecem? Por que a vida se passa tão rápido diante dos nossos olhos? Diferente de Deus, o Criador, o homem não é eterno. Deus, somente Deus, domina a natureza, o tempo, a vida.
Deus comanda os dias, o sol, a noite, a vida, a morte. Todas essas coisas estão nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da sua e da minha vida. E isso é garantia ao meu coração, porque eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Saber que Deus é o meu refúgio, que Ele controla as coisas, é segurança para viver, mesmo quando os dias parecem ser breves demais. Os homens são breves, de fato, e é isso que nós vemos a partir do versículo 5. Com uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A realidade é que parece muitas vezes que a nossa vida é arrastada, como se nós fôssemos uma árvore sem raiz, levada pelo vento, pela água, os rios. A realidade é que nós não temos como garantir ou como assegurar todas as coisas que vão nos acontecer. Nós não podemos sequer dizer se chegaremos a viver amanhã. Mas calma aí, não quero deixar o seu coração desesperado, não. O que eu quero dizer, ou melhor, o que eu quero lembrar você, segundo o que o salmista está nos dizendo, é que diante dessas incertezas da vida, nós temos um refúgio a quem confiar. A vida é comparada ao sono e à relva como algo que passa muito rápido, como algo que às vezes parece ser tão vibrante para nós. E isso é um alerta ao nosso coração. Porque às vezes nós estamos nos sentindo, não sei, talvez jovens demais, cheios de si. Eu ainda tenho muito para conquistar. Ou melhor, eu tenho visto recursos às minhas mãos. Eu tenho como fazer. Mas a realidade é que nós não podemos dar sentido às nossas vidas. Apenas o Criador, o Deus do universo, é a razão pela qual nós podemos ter algum sentido nessa vida. A realidade parece clara. Se Deus é eterno, infinito, nós somos mortais. Os nossos dias são poucos. Nós não podemos ter muitas garantias. Contemplar a grandeza de Deus realmente revela a nossa pequenez. Muitos investem a sua vida nesses recursos que falamos, ou nesse seu jeito de ser, achando que é o seu jeito de ser que vai te carregar até o fim com um legado, com algo que vale a pena. Mas a verdade é que de tudo que importa na vida, o salmista quer dizer que nós precisamos conhecer ao Senhor. Ele que é o nosso refúgio. Ele que é o nosso lar, a nossa fortaleza. Saber que Deus é eterno, saber que Ele não muda, saber que Ele nem conhece sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. É isso que Ele quer lembrar ao nosso coração, para que nós tenhamos certeza de onde fazer o investimento correto. O investimento correto é investir em conhecer ao Senhor. Apenas o Criador, Deus eterno, é quem pode sustentar a nossa vida, nos dar algo pelo qual verdadeiramente importa viver. Ele é poderoso para isso. Talvez seja uma oportunidade para que a gente possa avaliar nossos compromissos também. Avaliar aquilo que tem sido os nossos investimentos. Temos investido em conhecer a Deus, em buscar ao Senhor? Essa noite é uma grande oportunidade para que, assim como o salmista, você possa entender que do que mais importa da vida, você precisa conhecer o Senhor, seu Deus. Ele é o seu refúgio, hoje e sempre, de geração em geração. O texto continua, no versículo 7, ele diz: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor,
vão-se como o murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Meus irmãos, se torna clara a ideia do salmista em dizer para nós que se importa conhecer a Deus, a consequência imediata de conhecer a Deus é que também nós conheçamos a nós mesmos. Conhecer ao Senhor eterno nos faz ver que nós somos, como somos pequenos, é isso que nós falamos agora há pouco. Mas a primeira ideia que ele quer trazer ao nosso coração sobre quem nós somos é a nossa condição diante de Deus. E ele começa dizendo justamente sobre a nossa condição em relação ao pecado. Há uma verdade a qual nós não podemos fugir. Todas as coisas estão claras aos olhos do Senhor. Não existe nada nessa vida, mesmo na sua vida mais íntima, naquilo que você talvez sequer tenha esboçado com as palavras. Talvez você nem tenha chegado a formular aqui exatamente o que se passou. O Senhor esquadrinha os seus pensamentos e os conhece por inteiro. Tudo passa diante do Senhor e nada está oculto diante dos seus olhos, por mais que às vezes tentemos nos esconder dele. É impressionante a conexão das nossas vidas com a dos nossos pais. Falamos há pouco que Adão e Eva pecaram, e se você se lembrar da narrativa ou quiser conferir em casa depois, você vai lembrar que a primeira reação deles quando pecaram foi o quê? Esconder-se. Tentaram esconder-se de Deus. Não é muito diferente quando a gente pensa até nas crianças. Mesmo, talvez, tão novinhas, é só fazer uma pequena besteira que a primeira reação é tentar esconder. Não é muito difícil, não. Eu era assim quando pequeno, um pouquinho. Meus pais estão ali, eles podem provar. Mas a realidade é que a gente também tenta fazer isso diversas vezes diante do Senhor, o nosso Pai, quando nós pecamos. Dificilmente, ou talvez seja muito improvável, que a sua primeira reação quando você peca é logo ajoelhar-se e buscar a Deus. É muito provável que boa parte das vezes que você cometeu pecados, você tenha tentado ao máximo possível postergar, ir de encontro ao Senhor em oração. A verdade é que essa atitude não é uma atitude sadia, nem expressa a sabedoria do Senhor. Correr do Senhor não é solução. Pelo contrário, ainda que tão novos, parece já haver alguma coisa dizendo ao nosso coração que o salário do pecado é a morte, é a separação. Quando pecamos, a tendência é distanciar-se. Estar diante da ira do Pai é algo pesado demais para que nós possamos suportar, e é por isso, talvez que muitas vezes tentemos fugir. Mas a justiça de Deus não falha. E uma coisa que muitas vezes é desconsiderada por nós fica evidente aqui. A brevidade da nossa vida também tem a relação com a nossa condição de seres pecadores. Eu não estou falando que se você pecar, você vai morrer amanhã. Não estou falando isso não. Mas se você tiver em pecado, você ora aí, né? Eu estou falando que a condição humana, nós como pecadores, nós conhecemos a morte e a brevidade da vida por conta disso, por conta dessa natureza. Ele diz que nós vivemos por algum tempo e os que têm mais vigor vivem por 70, 80 anos. Existem alguns que passam um pouquinho. Papai está ali com 87, aliás, 88, vai fazer 88. Maída também, essa semana, vai completar mais um ano de vida. E graças a Deus por isso. Pode falar? 94? Que bênção. Nossa irmã mais experiente. Bênção de Deus. Moisés sabia o que era a realidade da vida. Nesses 40 anos do deserto,
Na verdade, esse tempo não era o tempo previsto para a viagem deles. Se você acompanhar também a narrativa do Êxodo, você vai ver que foi a incredulidade, que foi o pecado do povo, que fez com que eles vagassem esse tempo todo. Até que, na verdade, a sentença de Deus foi que uma geração inteira, todos aqueles que viram os grandes milagres de Deus, saíram do Egito, atravessaram o Rio Jordão, todos eles, menos Josué e Caleb, iriam perecer e não entrariam na terra prometida. Parece que a coisa não foi muito fácil para Moisés também. Nesse deserto, até os seus irmãos ficaram. Miriam e Arão não entraram na terra prometida. O próprio Moisés, no deserto, também pecou. O Senhor foi gracioso e fez com que ele avistasse a terra, mas ele também não entrou em Canaã. Parece-nos então haver uma grande lição acerca da nossa condição. Conhecendo a Deus e conhecendo quem nós somos, nós entendemos que nós precisamos de perdão para viver. Nós entendemos que nós precisamos da graça do Senhor. Achamos no coração do salmista a verdade que também está expressa num outro salmo, o Salmo 30, versículo 5. É que a ira do Senhor dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é rico em perdoar. A sua graça e o seu favor estão diante de nós. Diante do que merecemos, não resta dúvidas. O nosso salário era a morte. Era enfrentar a ira do Senhor. Não porque o Senhor seja mau, pelo contrário. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O Senhor é justo. E o Senhor precisa punir o pecado. Podemos perceber que a graça do Senhor é o caminho pelo qual nós devemos viver. Que a verdadeira sabedoria para essa vida está em contemplar a Deus. E é isso que ele vai dizer no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance a sabedoria. O verdadeiro caminho da sabedoria está em contemplar o Deus eterno e amoroso, o Deus bendito que sustenta a nossa vida e é o nosso refúgio, mas a também conhecer o nosso coração e aprender a ter um coração ensinável, inclusive. Tendo esse coração ensinável, esse coração que aprende, que é dependente do Senhor, que depende da sua graça, é o que nos faz contar os nossos dias e amadurecer, adquirir a verdadeira sabedoria, não pelo conhecimento intelectual ou pelos muitos anos em que se viveu, mas colhemos a sabedoria de Deus à medida que nós nos relacionamos com o Criador, que nós desfrutamos da sua presença, que nós podemos ver todos os dias como a sua graça e o seu favor, o seu perdão são derramados sobre as nossas vidas. Nós somos encorajados a viver diante do Senhor. De tudo que importa para a vida, nos importa então conhecer a Deus, mas também conhecer a nossa condição. Para que então nós possamos ter um coração sábio, aprender a discernir as prioridades, os objetivos, os valores que verdadeiramente importam para nós. É ter um coração preparado hoje para viver a nova vida que Deus nos deu, não só hoje, mas a vida que Ele tem preparado para nós na eternidade com Ele. Versículo 13. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. O salmista Moisés, diante do conhecimento de Deus, desse conhecimento de quem Ele é levado a reconhecer essa dependência do Senhor. E a sua reação diante do Senhor é a oração.
É clamar ao Senhor, é isso que ele está fazendo. Ele diz, volta-te, Senhor. Diferente da reação natural que nós falamos de nos esconder de Deus, o salmista está apresentando que a nossa reação precisa ser correr ao Senhor. Buscar aquele que realmente pode sanar os problemas do nosso coração. Aquele que pode realmente nos dar vida com Ele. De tudo que importa na vida. O salmista está declarando, Senhor, nós dependemos de Ti. Volta os Teus olhos para nós. Dá-nos, Senhor, a Tua compaixão. Dá-nos, Senhor, hoje a satisfação na vida. Dá-nos a alegria em Ti. Dá-nos desfrutar do Teu amor leal. Faz o meu coração aberto para o Senhor. Aqui nós podemos dizer também sobre algo que muitas vezes tem sido bastante negligenciado nos nossos dias. A satisfação e a alegria no Senhor. Algum tempo atrás, os crentes eram conhecidos por serem um povo feliz, um povo alegre, mesmo diante das dificuldades. Os mais antigos eram capazes de esboçar grandes sorrisos e grande contentamento em Deus, mesmo diante das perdas, da dificuldade financeira. Os recursos eram bem menos do que nós temos hoje. Mas parece que o nosso coração, diante do tanto que temos recebido, resolve expressar-se com descontentamento, murmúrio, frustração, reclamação. Basta pouco e nós já estamos reclamando do nosso chefe na nossa empresa, reclamando de como foi a aula, reclamando de como foi ir para a faculdade essa semana. Tudo parece tão pesado para nós. Mas a verdade é que o nosso coração precisa aprender a satisfação no Senhor, a alegria que vem do Senhor, de desfrutar o amor leal do Senhor. Todos os dias, quando nós oramos em casa agradecendo o alimento, é claro que nós agradecemos ao Senhor pelas coisas físicas que nos dá, mas nós agradecemos primeiramente por aquilo de mais precioso que o Senhor já proveu a nós. A sua misericórdia, a sua salvação sobre as nossas vidas. Se eu tenho certeza de que o Senhor já proveu aquilo que era a minha maior necessidade, que eu não viva pela eternidade separado de Deus, pelo contrário, que eu possa desfrutar do seu amor por toda a vida, quanto mais Ele não cuida também das coisas que nós precisamos aqui. Talvez nós estejamos querendo as coisas no nosso tempo e não aguardar o tempo do Senhor, mas esse não é o caminho dos sábios. Os sábios aprendem a contar os seus dias confiando que o Senhor provê. Eles aprendem a olhar para trás e ver o quanto Deus já fez. Muitas vezes nós cantamos o hino 63, ele tem um hino muito precioso, as muitas bênçãos. O refrão dele diz, conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu tenho certeza absoluta, por mais difícil que tenha sido a sua vida aqui, a sua vida é um milagre precioso do Senhor. Porque o Senhor, dia após dia, tem derramado bênçãos sem medida sobre você para que você esteja aqui. Seja na sua própria saúde. Tem um pastor querido, amigo, que ele diz que pelo menos uma notícia já foi, ou ao menos uma promessa, de Deus já foi cumprida essa manhã. Ele diz, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. E isso já devia ser motivo de contentamento ao nosso coração. Que o Senhor resgate em nós essa alegria. Que o Senhor resgate esse desejo de sermos satisfeitos no Senhor. E eu quero continuar destacando o fato dessa relação de dependência que Moisés está criando. E ele diz que o Senhor, esse Senhor que é o motivo da sua satisfação e alegria, é a sua confiança, é o seu refúgio. Esse Senhor
de fato sustentou aquele povo no deserto. O Senhor sustentou a vida de Moisés e foi gracioso com eles. Mesmo tendo a realidade dos 40 anos do deserto, e a verdade, aquela geração não entrou, mas o Senhor os preservou, e todos aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo assim, morreram honrados diante de Deus. As suas gerações adentraram a terra prometida aos seus pais. Mas se isso parece grande aos seus olhos, quanto mais o Senhor tem feito por nós ao enviar o seu Filho Jesus. Jesus é aquele que tomou a culpa dos pecados dos nossos dias. Nós que merecíamos a ira do Senhor, é isso que nós vimos. Deus não seria injusto se Ele realmente nos desse aquilo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Mas o Senhor agiu com graça, com extrema misericórdia, e o seu amor leal, o seu amor fiel é tão intenso e tão firme que Ele enviou o seu Filho pela sua e pela minha vida. Esse Senhor Jesus tomou a nossa culpa sobre si, a culpa dos nossos dias, e as levou para a cruz, para nos trazer paz com Deus em definitivo. Não há mais para nós dúvidas acerca do amor do Senhor, porque na cruz o Senhor provou de uma vez por todas o seu amor entregando a vida do seu Filho unigênito, Ele que é o próprio Deus, Jesus, para morrer por nós. Mas diferente de nós, a morte de Jesus não revela a nossa condição, a condição dele de pecador. Não é isso, pelo contrário. Jesus viveu uma vida santa. A brevidade da sua vida se dá pela sua entrega voluntária pelas nossas vidas. Esse Jesus se fez homem, tomou a nossa condição, igual a nós em tudo menos no pecado. A sua morte nos trouxe a vida. A verdade também é que a morte não poderia reter aquele que jamais pecou. Nós falamos aqui, o salário do pecado é a morte. Mas aquele que não conheceu o pecado, aquele que Deus entregou e fez com que ele morresse para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, esse Senhor ressurgiu ao terceiro dia. E a certeza de que ele ressurgiu nos traz confiança, garantia da nossa vida eterna com Deus, que mesmo nos dias breves da nossa vida que estão aqui, esses dias breves não serão mais breves quando nós estivermos diante do Senhor em definitivo. Ele se ressurgiu, e porque Ele vive, nós vivemos no Seu nome. Nós podemos amá-lo, nós podemos viver esses dias não debaixo da ira de Deus, mas debaixo do amor leal do Senhor. É isso que nós lemos. Nós não temos mais dívidas a serem pagas. O Senhor Jesus levou todas por completo para a cruz e deu direito a todos aqueles que creem no seu nome a serem feitos filhos de Deus. Se você crer hoje no nome do Senhor, você tem esse direito que é o direito mais precioso que você pode ter. De tudo o que importa na vida, você faz parte da família de Deus. Você é filho de Deus e isso não pode ser roubado de você. Tem um filme que é um dos meus preferidos, na verdade é um livro também. É o Conde de Monte Cristo. Tem uma cena muito importante, quando o personagem principal está na prisão, ele encontra com um velho padre que está tentando fugir, cavar um buraco para fugir da prisão, e ele precisa de ajuda. Aparece um rapaz mais jovem, que é o personagem principal da história, e ele chama aquele rapaz para ajudar. Mas aquele rapaz fala, meu Deus, eu estou sentenciado para sempre. Eu vou trabalhar nada, eu vou ficar aqui. Mas o padre diz que vai oferecer a ele algo que ele não pode perder. E aí ele começa a perguntar, mas o que você vai me oferecer? É dinheiro? Ele falou, não, dinheiro pode ser tirado de você. Fala, tá, mas então é a minha liberdade? E o velho padre diz para ele, não, olha onde você está.
A sua liberdade foi tirada de você. O padre diz que vai transmitir conhecimento a ele, porque aquilo não poderia ser tirado. Porém, eu entendo que mesmo assim, aquele padre ainda não tinha alcançado a única coisa que de fato pode ser tirada. Porque a realidade nos nossos dias mostra que por mais que sejamos empenhados em conhecer uma enfermidade, a própria morte, pode tirar tudo aquilo que nós achamos tão precioso. Mas se tem uma certeza nessa vida, de tudo que verdadeiramente importa, que não pode ser roubada de você, é a eficácia da obra que Jesus Cristo fez na cruz pela sua vida. Você é salvo pelo Senhor porque crê no nome do Senhor. E isso basta para a eternidade. E isso não pode ser tirado de você. Nem a enfermidade, nenhum tipo de doença, nem aquelas que fazem com que você se esqueça de todas as coisas. Nada disso pode roubar ou comprometer a obra perfeita de Jesus Cristo pela sua vida. Às vezes, a gente que crê também esquece que a gente precisa ouvir o Evangelho também, todos os dias. A gente acha que essa mensagem, essa mensagem é só para converter os que estão vindo aí e não creem. Não é isso. Todos nós precisamos lembrar da eficácia da obra de Jesus Cristo em nossa vida todos os dias. E isso alimenta em nós algo que é muito precioso e que pode ser um bom princípio de sabedoria para o nosso coração. Alimentar um coração grato e satisfeito a Deus, como nós falamos. Deus tem provido tudo o que você necessita. Deus proveu aquilo que você mais precisava nesse mundo. Deus deu a vida do seu Filho unigênito para que você tenha vida plenamente no seu nome. Ele já fez isso. Isso é uma certeza. Isso é uma garantia dos que creem. E assim você pode viver confiado no Senhor. Os últimos 2 versículos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. A obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. O salmista conclui a sua meditação sobre tudo o que verdadeiramente importa, desejando uma vida que manifeste a glória de Deus, desejando a glória de Deus presente sobre a sua vida e sobre a vida dos filhos de Deus. A sua oração, a sua súplica é para que Deus se revele diante de nós, diante das nossas obras, sim, também. A sua graça sendo derramada sobre nós diariamente, a ponto de nós não vivermos mais segundo o curso dessa vida ou atemorizados com a ira de Deus. Nós não precisamos carregar esse temor, porque as nossas vidas estão seguras nas mãos do Senhor. Nós cantamos agora há pouco. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Quando contemplamos o Senhor, quando conhecemos o Senhor, nós conhecemos a nós mesmos também. Nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós nos livramos da inquietude que tanto atrapalha, a ansiedade, que tantas vezes se torna um obstáculo para nós. Nós não podemos, diante de tamanha obra do Senhor, viver essa vida como um tolo, como alguém que desperdiça um grande tesouro que recebeu. Nós somos chamados a viver uma nova vida para a glória do Senhor. Muitas pessoas andam por aí pensando realmente sobre como será o fim dos seus dias. Vão deixar grandes obras. Queremos deixar grandes recursos para os nossos filhos. Queremos deixar valores. Queremos deixar uma popularidade que nos faça conhecidos por muito tempo. Muitas vezes as pessoas buscam fama, reconhecimento. Alguns acham que o grande sentido da vida, ou o grande legado que podem deixar é
preparar um filho médico, uma filha juíza, advogada. Essas coisas não são erradas, essas coisas são boas. Mas a verdade é que o nosso coração precisa estar diante daquilo que verdadeiramente importa. E as obras que verdadeiramente importam nessa vida, como o salmista nos apresenta, são relacionadas a como nós construímos a nossa vida em união com o Deus que nos criou, aquele que nos chamou para viver a eternidade com Ele. Se a nossa esperança em Cristo está limitada apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Foi assim que o apóstolo Paulo disse. Tudo o que somos, irmãos, tudo o que temos, todas essas coisas só têm algum valor de verdade na vida quando vem do Senhor, quando são frutos, consequências de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Não há glória maior, não há nada mais precioso, não tem legado mais importante nessa vida a ser transmitido do que viver comprometido de corpo e alma com o Senhor das nossas vidas. Mais do que treinar empreendedores, atletas, médicos, juízes, mais do que construir grandes impérios nessa vida, o Senhor quer que nós vivamos comprometidos em construir um relacionamento verdadeiro com Ele, em construir para as nossas famílias um legado que não pode ser arrancado do seu coração. Ser um discípulo de Jesus, ser um filho de Deus, isso não pode ser arrancado de nós. Assim, você pode pensar: como viver essa vida? Que legado eu vou deixar? Deixe a sua vida com Deus ser o grande legado da sua vida. Deixe com que esse conhecimento do Senhor, a sua vida diante do Senhor, seja aquilo pelo qual as pessoas vão lembrar de você. Deixe com que a verdadeira sabedoria de Deus realmente se faça presente na sua vida. A verdadeira sabedoria está quando nós reconhecemos quem Deus é, quando nós sabemos a nossa condição e nos rendemos à sua graça. De tudo que importa, nós precisamos crer no Senhor, depender do Senhor. De tudo que importa nessa vida, nós precisamos viver para a glória de Deus. Aproveite isso, essa oportunidade, para rever a sua agenda. Talvez você possa até querer dar passos mais práticos sobre isso, não só teóricos. Você pode buscar investir na sua vida de oração. Você pode buscar, até nas coisas simples da vida, buscar cuidar melhor do seu corpo. Você pode buscar tentar uma alimentação mais sadia. Tayane já puxa a minha orelha. A verdade é que todas essas coisas, quando estão diante do Senhor, são proveitosas para nós. Quando a nossa vida caminha para a glória de Deus. Quando tudo o que importa de verdade na vida está diante da glória do Senhor. Seja isso que alimente o seu coração. Que o Deus eterno seja o teu refúgio. Que Ele seja a tua segurança. Não tema a morte, ou se você vai viver 70, 80, 90. Pode ser que Deus faça chegar aos 100, você veja bisnetos, trinetos, mas tudo isso importa, desde que você esteja ligado ao Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Continue firme no Senhor. Ele é o seu refúgio hoje e sempre será. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vier a ser, tudo isso precisa vir do Senhor da sua vida para você. Deus te abençoe.